Namastê, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui, Otávio Leal, Janprem, e hoje trazendo um tema muito místico, poucas vezes apontado, poucas vezes falado, que são os estigmatas, as marcas que algumas pessoas têm, seja marcas nas mãos que lembram as crucificações de Cristo, um colar em cima da cabeça que também representa ou simboliza uma entrega e a crucificação de Cristo, e várias marcas pelo corpo que surgem em pessoas paranormais, em pessoas da espiritualidade e da religiosidade, que, repito, chamam os estigmatas. Eu tive contato esses dias com o Arthur Veríssimo, um repórter muito conhecido por viajar para a Índia, por trazer elementos do Tantra, dos mestres da Índia e do Kumbh Mela, que é um festival absolutamente transformador que ocorre na Índia, onde muitos mestres, sadhus, monges banham-se no rio Ganges. Acredita-se que esse banho elimina os nossos karmas. E, enfim, o Arthur Veríssimo trouxe uma experiência do mesmo com um italiano chamado Giorgio Bongiovanni, que, segundo o Arthur Veríssimo, tem vários desses estigmatas, um sinal da cruz na testa, as chagas de Cristo, alguns cortes também no corpo que lembram, infelizmente, as chibatadas que Yoshua, que Jesus recebeu. E o Arthur acabou abordando o tema, falando que ele realmente verificou que esse paranormal tinha essas estigmatizações e que, inclusive, esse paranormal, ele tinha um perfume que exalava do mesmo, que era um perfume de rosas, de jasmim, por vezes de lavanda. Inclusive o Arthur falou de Chico Xavier, que também tinha um perfume que saía do seu corpo. Eu tive a oportunidade de estar perto do Chico Xavier, não conversei com o mesmo, até porque seria uma falta de respeito. Ele atendia pessoas realmente muito necessitadas, que precisavam do consolo, do amor, da caridade do mesmo, mas estando perto desse mestre, foi possível sim eu perceber esse perfume que saía do corpo de Chico Xavier. Agora, com relação com as manifestações no corpo, eu tive contato com alguns ensinamentos e o primeiro deles, claro, tem relação com São Francisco de Assis e também com a tua vida, o que eu vou estar te ensinando. São Francisco, historicamente falando, dentro da tradição cristã, foi a primeira pessoa a ter esses estigmas. Por quê? Primeiro porque ele se entregou. Ele se entregou a priori a Yoshua, a Jesus, ao caminho de amar ao próximo, ao caminho de perdoar. Francisco trouxe muitos elementos de jejum para a própria vida. Aliás, eu insisto muito nisso. Um dos maiores ensinamentos de Jesus é jejue. Você que está me vendo, me escutando, você tem esse hábito de jejuar? Eu tenho. Isso não me faz uma pessoa melhor, mas o hábito de jejuar, a priori, eu economizo um valor muito alto de impostos, de alimentos que têm valores injustos. Eu consigo purificar muito meu corpo, sentir meu corpo leve. E nas minhas meditações, eu moro sozinho em cima de uma montanha, o jejum ajuda por demais no meu processo meditativo, para a busca de um êxtase, busca de respostas, busca sim de me tornar um ser humano cada vez melhor. Então Francisco, ele trabalha com essa entrega que é, na minha visão, o maior ensinamento de Yoshua, o desapego, o jejum, o perdoar os nossos inimigos, aquilo que é chamado na Índia de Mauna, que é um jejum de palavras, o convite para o silêncio vir nos visitar. E num momento da vida, Francisco, ele é questionado pelo pai que diz: você está abandonando tudo, você está se entregando à existência, mas você ainda usa as roupas do meu corpo, você usa as roupas no seu corpo, as roupas que eu, teu pai, te deu. E Francisco tira toda a roupa, fica nu,
e entra, na minha visão, num estado maior ainda de êxtase. Inclusive, é muito comum pessoas que têm uma experiência do divino, que é chamado isso de Tamu Adonai. Tamu é experimentarmos o divino, ou que São Agostinho chamava de a experiência de Deus. Tamu Adonai também é o paladar de Deus. Essas pessoas que têm essa experiência mística, que é devastadora, não é um transe coletivo. O transe coletivo ele tem uma outra forma que um dia eu conto para ti. Então, quando você vê as peregrinações dos islamitas, a Meca, você vê as peregrinações do Brasil, de Padre Cício, por exemplo, as peregrinações de Nossa Senhora Aparecida, esses transes coletivos, ele é uma coisa. Mas quando você entra num transe individual, uau, sem nenhuma influência exterior, isso é muito poderoso. Muito poderoso. Então Francisco entra nesse êxtase de abrir mão das próprias roupas, tanto que Mestre Jesus falava para os discípulos, você só pode ter um hábito, uma roupa, tão somente. Você não pode ter mais que uma. Então olha só o convite de Mestre Jesus. E Francisco, quando se despe de tudo, quando se entrega, durante a jornada dele de vida, ele tem esses estigmatas. Sangrava aqui onde colocaram a coroa em Jesus, pelas mãos, as chagas, os cortes, os arranhões. Algumas pessoas também, como esse Giorgio Bon Giovanni, tem o sinal da cruz na testa. E isso tem relação com a nossa entrega incondicional. Porque na nossa vida é muito comum nós passarmos pela mesma, o tempo todo lutando, o tempo todo não aceitando, o tempo todo questionando. São raros os momentos na nossa vida, e eu falo por mim também, aonde simplesmente nós nos entregamos, como se eu falasse assim, existência, faz o que tu quiser de mim, faz o que tu quiser de mim. Voltando às questões dos estigmas, tem um filme que eu recomendo muito você assistir, que se chama Estigmata. Foi um filme que fez muito sucesso, creio que no final dos anos 80. E nesse filme é uma guria, uma menina, que ela começa a receber esses estigmas. Na realidade, o filme começa, se não me falha a memória, um padre mexicano, em algum local bem isolado, numa comunidade, num lugar bem pequenininho, ele começa a ser estigmatizado. Por quê? Porque ele era um homem muito bom. Ele era um homem que trazia esse olhar para o próximo. Mas você ser muito bom, o que é uma qualidade inacreditável, a caridade, a justiça, não quer dizer que você vai se entregar. Às vezes, o sermos bom tem relação com muito sofrimento na vida, tem relação com uma opção mais humilde de vida, que isso é abençoado, mas isso, volto a repetir, não quer dizer uma entrega. Existe um questionamento muito grande. E esse padre, ele recebe esses estigmas e parte para o mundo vindouro. O mundo vindouro é o mundo que virá, ou seja, ele morre. O corpo dele falece. E o que acontece no momento que o corpo dele morre é que ele volta, ele assume, vive junto do corpo da personagem principal, que é uma menina no filme Estigmata. Então essa menina, ela primeiro começa a falar em aramaico. Sempre que alguém fala de canalizações de Yoshua ou das mensagens de Yoshua, que é Jesus, ou Yoshua, eu sinto que quando alguém escreve ou fala aramaico, muda completamente essa realidade. Completamente. Aí você adentra em algo que realmente é contundente. Imagina eu começo aqui a escrever nessas paredes um monte de textos em aramaico, com a profundidade que Jesus falava, porque as palavras dele eram chamadas de palavras de fogo. Vale muito a pena você, nem digo vale a pena, é abençoado você ler um livro que se chama O Evangelho de Tomé,
que é o evangelho de Jesus que não foi tesourado, que não foi cortado, que não foi adaptado. Tem várias versões, você pode ler, você pode adquirir o livro, você pode adquirir ou procurar, pesquisar na internet, Palavras de Fogo, a força das palavras de Jesus. Então essa menina no filme começa com o padre recebendo esses estigmas, depois ele falece e a menina um dia no metrô, se eu não me engano de Nova York, porque eu estudei em Nova York, o corpo dela é arremessado para cima, ou seja, ela tem um processo de levitação, e tem muitos casos, Santa Rita, Padre Pio, outros que eu vou estar falando, já Padre Lorival, que é quem eu conheci pessoalmente, que tinha essa santidade, o tempo que ele está vivo em algum lugar, está vivo aqui dentro de mim. Tem o Padre Frei Ugolino Bach, que é baseado nele, que eu formatei o Reiki cristão. Frei Ugolino, quem é lá de Santa Catarina, conhece, ele curava com as mãos, ele tinha essa entrega, que é quando você fala para a existência, Deus, o universo, enfim, me usa como um instrumento de cura. É isso que acontece no Reiki também, você se entrega no Reiki para que algo tome conta de você, para que algo use você. Então, no filme, ela começa com alguns estigmas, a estigmata, depois ela começa a escrever em aramaico, isso vai piorando, 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 no sentido dessas manifestações começarem a serem cada vez maiores. Inclusive, muitas pessoas que têm essa estigmatização, ela, me perdoe se não é exatamente esse nome que se dá, mas ela começa a correr risco de morte. Ela começa a perceber que aquilo vai aumentando cada vez mais. E no caso da personagem, ela começa a perceber que ela é uma pessoa muito boa. Ela não se achava uma pessoa muito boa. Ela não se entregava. Ela não abria mão. Ela começa a se dar conta que tem um coração maravilhoso ali. Maravilhoso, que é o que acontece quando nós nos entregamos. Nós começamos a sair da energia da mente, do ego, começamos a sair da ideia de que tudo tem que ser do jeito que eu quero. E muitos de vocês que me escutam, ou você que me escuta, sabe que as coisas não são como eu quero. Olha esse universo de 4 bilhões de anos. Olha o meu tamanho, olha o teu. Tem muitas coisas que vêm nos visitar que não são desejos do meu ser. Eu já passei por algumas perdas na vida que com certeza eu não queria. Perda de um pai, perda de um gato que eu amava demais por esses dias, perda de uma escola que eu criei, que era uma filha minha mãe está muito idosa. Então quando você se entrega, quando você sim sofre, sente a dor, quando você realmente chora, lava as lágrimas, lava o chão de lágrimas em algumas perdas, mas você entende que é assim, a gente começa a conectar com algo, eu chamaria de um amor quase incondicional, porque o amor incondicional não dá para dar para todo mundo. Tem pessoas que você não gosta muito, algumas situações, mas você começa a adentrar nesse processo de São Francisco, que é meu ídolo. Eu amo os animais, São Francisco me inspira por demais. Nesse filme Estigmata, ela vai passando por várias etapas, inclusive daí chega um padre. Esse padre estava pesquisando essas manifestações dela e ele começa a atestar que realmente aquilo é real, até pelo fato que ela escreve em aramaico. E, enfim, o filme vai se desenvolvendo, é muito bom. E aí vamos falar de outras situações, não é? No caso do Bon Giovanni, acredita-se que esses estigmas vêm de seres intergalácticos que marcam isso no corpo dessa pessoa. Até porque essa pessoa estuda muito ufologia, seres de outras dimensões, enfim. Mas a minha experiência com isso é real, do Padre Lorival. Padre Lorival eu tive a oportunidade de conhecer uma vez num festival da Pax, da Carmen Ballesteiro, e era um padre muito grande fisicamente, ele lembrava o Moisés de Michelangelo, barbudo, e era um padre que vira e mexe, ele ia lá para o Chile, naquelas montanhas geladas do Chile, ele subia a montanha, ficava nu, totalmente nu,
e falava assim: Deus, me usa, existência, me usa. Eu me entrego para ti, existência. Eu entrego meu corpo, eu entrego tudo. Com o tempo ele desenvolveu uma diabetes e ele de novo foi para a montanha do Chile, muito frio, ficou nu e falou: Deus, ou você me leva, ou você me mata, ou você mostra para mim o porquê que eu desenvolvi essa doença, ou você me cura, mas eu me entrego a ti. E isso me lembra também de São Francisco, quando ele escreve a oração que se chama Irmão Sol, Irmão Lua, que é uma das orações mais poderosas que existem, eu quero que você conheça. Tem duas orações de São Francisco, oração da paz e Irmão Sol, Irmão Lua. A oração da Irmão Sol, Irmão Lua, ele diz: Louvado sejas tu, meu Senhor, por todas as criaturas, muito particularmente pelo Irmão Sol, que dá a luz, pela Irmã Lua. Ele saúda a água, humilde, preciosa, casta, ele saúda o fogo que nos aquece, enfim, é uma oração belíssima, onde ele vai saudando tudo aquilo que se apresenta. Então chama Irmão Sol, Irmão Lua, porque tem relação exatamente com o Sol e com a Lua e com toda a existência. Essa oração, Irmão Sol, Irmão Lua, ela é uma espécie de alquimia. Conforme você lê, você vai transformando o teu ser, porque traz essa profunda devoção por tudo, absolutamente tudo na existência. Num outro momento, São Francisco ele vai falar várias palavras que são unidas, e depois de 100 anos da morte de Francisco, 100 ou 500, não me recordo agora exatamente, eles criam a oração da paz, que é de uma grandiosidade, onde Francisco diz: onde houver guerra, que eu leve amor. Onde houver ódio, que eu leve perdão. Onde houver inimizades, que eu leve amizade. Ó Mestre, fazei de mim instrumento de vossa paz. Essa oração é de uma profundidade que só pode vir de alguém que realmente se entregou. E aí, dentro da teologia, nós falamos que Francisco de Assis, ele foi, digamos, houve uma possessão, uma possessão. São Francisco foi possuído, como talvez Santa Rita também foi, como talvez o Padre Lorival, esse grande homem santo que eu conheci. Possuído por quê? Possuídos por anjos. Inclusive na teologia católica existe a possessão de São Domingos de Gusmão. Aí não teve os estigmas que eu saiba, e a possessão de São Francisco, porque acredita-se que essa oração, que eu quero que você conheça, as duas, Irmão Sol, Irmão Lua, e a oração da paz, nenhum homem poderia escrever isso. Tamanha a profundidade, tamanha a beleza disso. Por isso que essas pessoas que são estigmatizadas, quando elas escrevem algo, ou em aramaico, ou porque você está dentro de uma egrégora cristã, ou elas são textos que acabam sendo colocados como textos de uma profundidade única, de uma profundidade uau. Uau! E volto a repetir, tem relação com a entrega. Agora, muitas dessas pessoas também sofrem muitas dores corporais, muitas dores. Por quê, Otávio? Não sei falar para ti. Já li várias coisas, que é o karma, que é o destino, que está expurgando alguma coisa. Já vi muitas questões dessas manifestações físicas. Mesmo alguém que, por exemplo, a Halu Gamache, que eu tive a oportunidade esses dias de estar com ela trabalhou os chakras dela e ela tem manifestações físicas com os chakras, que são manifestações mais externas que acontecem nos chakras da Halu. Já no meu caso, eu tive grandes experiências com Kundalini. Isso não me faz melhor que ninguém, é um processo meu, mas nunca houve uma manifestação visível, a não ser uma série de desequilíbrios físicos de quem trabalha com essa energia, ainda que eu jejuasse, fizesse muito yoga, fosse muito forte fisicamente, muito jovem fisicamente, para aguentar o tranco da Kundalini, mas ainda assim eu tive alguns desequilíbrios por causa de trabalhar com essa energia. Então o que eu vou falar para ti
é que quando nós, por vezes, temos essas manifestações, ah, Otávio, eu quero ter. Será mesmo que você quer? Porque realmente elas são uau, uau, você tem que aguentar o tranco. Às vezes você passar por isso é porque alguma coisa vem através de você. Então a gente percebe a igreja carismática, que você tem os dons do carisma, que é curar com as mãos, falar outras línguas, entrar em uma comunhão com o Espírito Santo, mas ali é coletivo. Quando é coletivo, a força está no coletivo. A pessoa propriamente dita, ela é engolida pelo coletivo e ela não tem experiências muito fortes, são experiências pequenas. Quando é individual, quando você vai buscar essa entrega, quando você vai buscar essa experiência do divino, você normalmente está só. Jesus falava, os solitários são os eleitos. Isso é muito bonito. Eu acho isso de uma profundidade. O que eu quero falar para ti é que nós estamos em tempos difíceis, você sabe disso, tempos difíceis. Mesmo a espiritualidade hoje é muito vendida. As religiões já se venderam há muito tempo, não todas e nem as pessoas, mas a maioria delas já se vendeu ao fanatismo, ao dinheiro, à raiva. Eu vejo algumas pessoas falando de Yeshua, de Jesus, com raiva, com ódio até, brigando. Então, nesses tempos difíceis, o convite para nós nos entregarmos não é muito fácil, eu sei disso. Não é muito fácil para você, não é muito fácil para mim, mas a entrega, ela tem relação com um processo que é um processo, digamos, que você tem que insistir. Então hoje eu me entrego, amanhã pode ser que não. Hoje eu tenho fé, amanhã pode ser que não. Nós temos muitos motivos para perder a fé. Às vezes alguma coisa é levada de nós, é tirada de nós. E de repente alguma coisa nos é dada. Eu me lembro que há uns anos atrás, quando a minha escola que eu criei se despediu de mim, foi uma grande perda na minha vida, mas de repente vem o Vinícius Rastrelli, do Espaço Dalma, e fala, vem trabalhar comigo, vamos montar uma escola junto, o Espaço Dalma, que é maravilhoso. E o Vinícius tem um coração incrível, e hoje a minha escola presencial em São Paulo, que é Humano e Amor Espaço Dalma, é maravilhosa, com todas as roupas do Gasparetto, os quadros, o piano, tem mentores espirituais lá que são uau! Ao mesmo tempo surge o guru do Himalaia, o Alexandre do programa Paranormal, a Angélica, e eles me acolhem e falam, Otávio, eu vou mostrar para o mundo que você está aí. Porque eu desapareci de redes, desapareci de Instagram, desapareci de YouTube e acabei ficando muito amigo do guru e da Angélica. E sabe aquelas amizades que você nunca vai abandonar. Então tem muitas pessoas assim na minha vida que vêm fazer com que eu me entregue. Agora, por vezes, vem situações que são difíceis para mim e para você. E ali vem a nossa necessidade de se entregar, que é uma entrega incondicional. Para mim, a entrega ela é muito mais, volto a repetir, importante do que a própria fé. Porque sem entrega você nunca vai ter fé. Então esses estigmatas, eu espero ter acrescentado alguma coisa aqui. Quero muito que você veja o filme Estigmata. Quero que você faça as orações de São Francisco, que trabalha com uma entrega incrível. Você falou, mestre, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Uau, uau. É um propósito de vida, é o mais lindo de todos os propósitos. Às vezes me perguntam, Otávio, qual é o teu propósito de vida? É essa oração de São Francisco. Eu falei, é isso que eu quero para mim, por mais difícil que seja, porque o meu ego quer um monte de coisas, mas algo muito íntimo em mim se identifica com essa oração de São Francisco e se identifica com essa entrega.